Eu me chamo Joana e vou contar algo que aconteceu comigo, algo que até hoje eu não sei explicar direito se foi sorte, se foi obra de Deus ou se houve alguma outra força envolvida. O que sei é que essa experiência mudou a maneira como eu enxergo a vida, o dinheiro e até mesmo o mundo espiritual. Tudo começou em um momento de desespero, em uma época em que eu estava com uma dívida enorme. Eu devia exatos R$ 5.000 no cartão de crédito e o banco já estava me pressionando. As ligações não paravam, os juros aumentavam a cada dia e a sensação de sufoco era insuportável. Eu me via afundando em um buraco sem fundo, sem saída, sem esperança. Era como se o peso daquela dívida tivesse me roubado a alegria de viver. Eu já não dormia bem, passava as noites em claro pensando em como resolver, sentia o coração acelerar só de pensar em abrir a fatura do cartão. Meus pensamentos giravam em círculos, sem solução, e eu me perguntava como tinha deixado as coisas chegarem a esse ponto. Foi em meio a esse desespero que um dia, conversando com uma amiga, ouvi algo que me chamou a atenção. Ela me contou que havia uma simpatia antiga, simples, mas muito poderosa, usada para atrair dinheiro urgente. Eu fiquei desconfiada no início, afinal nunca fui muito ligada a essas coisas. Mas naquele momento eu estava disposta a tentar qualquer coisa. Ela me disse: Joana, se você fizer direitinho em menos de 24 horas, o dinheiro que você precisa vai chegar até você de uma forma inesperada. Essas palavras ecoaram dentro de mim como um sopro de esperança. Era difícil acreditar, mas a promessa era tentadora demais para ser ignorada. No mesmo dia, assim que cheguei em casa, decidi fazer a simpatia. Lembro de cada detalhe, como se fosse hoje. Peguei um copo de vidro transparente, limpo, e coloquei um pouco de água dentro dele. A água, segundo minha amiga, tinha o poder de transmutar as energias, de limpar os bloqueios e abrir os caminhos. Em seguida, peguei uma moeda de R$ 1. Lavei a moeda em água corrente, como me foi orientado, para tirar as impurezas e carregar apenas a energia pura do dinheiro. Depois coloquei essa moeda dentro do copo, imaginando que aquilo representava a multiplicação da prosperidade. Mas a simpatia não parava por aí. Eu precisava também de um dente de alho. Peguei um alho fresco, descasquei e segurei em minhas mãos por alguns instantes. Enquanto fazia isso, pensei em toda a negatividade, em todos os obstáculos que estavam travando a minha vida financeira. Então coloquei o alho dentro do copo, junto com a moeda e a água. Era um conjunto estranho, confesso, mas ao mesmo tempo havia algo simbólico e poderoso naquela mistura. Coloquei o copo em cima de um armário, em um lugar alto, onde ninguém pudesse ver ou mexer. Antes de dormir, rezei um Pai Nosso e uma Ave Maria, pedindo ao meu anjo da guarda que me ajudasse. Eu mentalizei com toda a força que dentro de 24 horas o dinheiro apareceria. Pedi com o coração, com fé e com desespero. E naquela noite, dormi com uma sensação estranha, uma mistura de esperança e medo. Acordei várias vezes durante a madrugada. O sono não vinha direito. Em alguns momentos parecia ouvir passos pela casa, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Cheguei até a levantar para verificar, mas não havia nada, apenas o silêncio e a escuridão. O copo estava lá, imóvel no alto do armário, mas era como se uma energia diferente pairasse no ar. Fiquei arrepiada várias vezes, mas decidi ignorar. Voltei a me deitar e tentei acreditar que era apenas fruto da minha imaginação. Na manhã seguinte, acordei com o coração apertado. A primeira coisa que fiz foi checar minha conta no aplicativo do banco. E foi nesse momento que algo inacreditável aconteceu. Lá estava, depositado, exatamente o valor de R$ 5.000. Eu não acreditava no que via. Pisquei várias vezes, fechei e abri o aplicativo, achando que era algum erro do sistema. Mas não era. O dinheiro realmente estava ali, disponível, caído na minha conta.
Meu coração disparou, as mãos tremiam e uma sensação de alívio imenso tomou conta de mim. Pulei de alegria, chorei, ri, ajoelhei no chão e agradeci. Aquele dinheiro era tudo o que eu precisava para quitar a dívida e respirar novamente. Eu nunca tinha sentido um alívio tão grande na vida. Era como se uma montanha tivesse saído de cima de mim. Com lágrimas nos olhos, paguei imediatamente a fatura do cartão e pela primeira vez em meses pude respirar em paz. Mas junto com a felicidade vieram também as perguntas. De onde tinha vindo aquele dinheiro? O aplicativo mostrava um depósito identificado apenas como transferência recebida. Não havia nome, não havia origem clara. Eu tentei rastrear, liguei no banco, mas eles apenas confirmaram que o valor havia sido transferido para mim e que estava tudo certo, sem maiores detalhes. Não consegui descobrir quem havia feito isso. No fundo, eu não queria me importar. O problema estava resolvido e era isso o que importava. Mas ao mesmo tempo, uma sombra começou a crescer em minha mente. À noite, quando olhava para o copo com a moeda e o alho, tinha a sensação de que havia algo mais ali, como se não fosse apenas uma simpatia inocente, mas um portal para algo que eu não compreendia. Eu sentia que forças invisíveis tinham se movido para me ajudar, mas a que custo? Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. O alho dentro do copo escureceu muito rápido, mais do que o normal. A moeda ficou com manchas escuras, como se tivesse absorvido alguma energia pesada. E, em algumas noites, eu voltava a ouvir passos, sussurros e até mesmo batidas leves na parede do quarto. Sempre que fechava os olhos, sonhava com mãos que tentavam me entregar mais dinheiro, mas ao mesmo tempo puxavam algo de mim, como se houvesse uma troca. Apesar disso, eu não me arrependi. O dinheiro tinha vindo, a dívida tinha sido paga, e isso me deu forças para reorganizar minha vida. Eu aprendi a controlar melhor meus gastos, a não depender tanto do cartão, e comecei a trabalhar mais focada para nunca mais cair naquela situação. No fundo, eu sentia que havia recebido uma chance, talvez uma segunda oportunidade dada por Deus, ou quem sabe por algo além da minha compreensão. Passados os 3 dias, fiz exatamente como mandava a simpatia. Descartei o alho no lixo, lavei a moeda e guardei na minha carteira como um amuleto. Até hoje ela está comigo, e sempre que olho para ela, lembro daquele episódio. O copo foi lavado e voltou a ser usado normalmente, mas toda vez que o pego, sinto um arrepio estranho, como se ele ainda carregasse a lembrança daquela noite. Eu não sei explicar o que aconteceu. Para muitos, pode parecer coincidência ou até mesmo um milagre. Para outros, pode ter sido algo mais sombrio, um pacto inconsciente com forças que não compreendo. Tudo o que sei é que funcionou. E que em menos de 24 horas, o dinheiro que eu tanto precisava caiu na minha conta, de forma misteriosa e inexplicável. Foi um alívio, mas também um lembrete de que o invisível está mais próximo do que imaginamos. Hoje, sempre que conto essa história, percebo que ela inspira e assusta ao mesmo tempo. Inspira porque mostra que a fé, mesmo em um ritual simples, pode mover montanhas. Assusta porque nos lembra que nem sempre sabemos com o que estamos lidando quando recorremos ao desconhecido. Eu recebi o que pedi, mas até hoje me pergunto, será que um dia vou ter que pagar o preço dessa ajuda invisível? Eu me chamo Jorge e até pouco tempo atrás, a minha vida estava mergulhada em um desespero que parecia não ter fim. Eu havia perdido o meu emprego há alguns meses e, apesar de procurar sem descanso, nada aparecia. Cada porta que eu batia parecia se fechar diante de mim. As contas se acumulavam, o aluguel estava atrasado e a comida em casa já começava a faltar. Mas nada, absolutamente nada, me doía tanto quanto ver a minha filha Alice, ainda tão pequena, adoecendo.
Ela estava frágil, com febres constantes, e eu não tinha condições de comprar os remédios que o médico havia receitado. Minha esposa tentava me apoiar, mas eu via em seus olhos o mesmo medo e a mesma angústia que me consumiam. Eu me sentia fracassado, como se tivesse falhado na minha missão de proteger e sustentar a minha família. Foi numa dessas noites em que a fome se misturava ao desespero e o choro da minha filha ecoava dentro de mim como uma ferida aberta que eu ouvi falar de uma simpatia poderosa. Um conhecido, sem dar muitos detalhes, comentou que era um ritual simples, mas que tinha o poder de atrair dinheiro em questão de horas. No começo, eu não dei muita importância. Achei que era mais uma dessas histórias que a gente ouve por aí. Mas naquela noite, deitado sem conseguir dormir, a imagem de Alice doente não saía da minha cabeça. Eu senti que precisava tentar qualquer coisa, mesmo que parecesse estranho ou improvável. Afinal, eu já não tinha nada a perder. Esperei todos em casa dormirem e fui para a cozinha. Era quase meia-noite, o silêncio pesava no ar e eu sentia um arrepio percorrer meu corpo, como se houvesse algo invisível observando cada passo meu. Reuni os poucos materiais necessários: um pedaço de papel branco sem linhas, uma caneta e uma moeda de R$1. Sentei-me à mesa, respirei fundo e comecei o ritual. Desenhei um triângulo no papel. Minha mão tremia e o desenho saiu torto, mas eu sabia que não precisava ser perfeito. Nas pontas do triângulo, tracei 3 riscos, exatamente como havia aprendido. Em seguida, escrevi meu primeiro nome, Jorge, nas laterais do desenho. Coloquei a moeda bem no centro e então apoiei minha mão direita sobre ela, pois é a mão que sempre usei para escrever. Fechei os olhos e comecei a repetir as palavras que me haviam ensinado. O dinheiro vem a mim a partir de agora, de diversas formas e por vários meios, sempre abundante e em grandes quantidades. Repeti essa frase 3 vezes, tentando acreditar em cada palavra, mesmo que uma parte de mim ainda fosse tomada pela descrença. Enquanto eu falava, comecei a visualizar o dinheiro vindo até mim, como se caísse dos céus em forma de uma chuva dourada, como se as minhas mãos estivessem finalmente cheias de notas. Senti um calor forte atravessar meu braço, percorrendo cada veia, até alcançar o meu coração. Meu corpo inteiro estremeceu e por um instante pensei que fosse desmaiar. Mantive a mão sobre a moeda por mais alguns segundos e depois abri os olhos. Dobrei o papel em forma de triângulo novamente, de modo que a moeda ficasse dentro dele. Com cuidado, coloquei aquele pequeno embrulho embaixo do meu travesseiro, exatamente como havia sido orientado. Deitei-me em seguida e, apesar da mente agitada, acabei adormecendo. Na manhã seguinte, acordei cedo, ainda com a sensação estranha de que algo havia mudado. Preparei-me para mais um dia de luta, sem muitas esperanças. Mas quando saí de casa, algo inusitado aconteceu. Ao caminhar até o ponto de ônibus, meus olhos foram atraídos para algo no chão. Era uma carteira de couro escuro, jogada próximo à calçada. Peguei-a e, ao abrir, senti minhas pernas vacilarem. Não havia documentos, não havia cartões, apenas dinheiro, uma grande quantidade de dinheiro. Meu coração disparou. Olhei ao redor para ver se alguém estava procurando por aquilo, mas a rua estava deserta. Era como se aquela carteira tivesse sido colocada ali, exatamente no meu caminho, esperando por mim. Respirei fundo, guardei-a no bolso e segui meu caminho ainda atônito. Com aquele dinheiro consegui comprar os remédios de que Alice precisava, encher a despensa da minha casa e ainda pagar parte das dívidas que me sufocavam. Naquela noite, enquanto observava minha filha finalmente conseguir dormir tranquila, sem febre, senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Era como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. Mas o que aconteceu depois deixou tudo ainda mais misterioso. No dia seguinte, recebi uma ligação inesperada.
Era de uma empresa para a qual eu havia deixado currículo meses atrás, sem nunca ter recebido resposta. Eles pediram para que eu fosse até lá para uma entrevista. Fui imediatamente e, para a minha surpresa, no mesmo dia fui contratado. O salário não era dos melhores, mas era mais do que suficiente para que eu pudesse sustentar minha família com dignidade. A partir daquele momento, parecia que as portas começaram a se abrir para mim. Nos dias seguintes, oportunidades que eu jamais imaginaria começaram a surgir. Pessoas me ofereceram trabalhos extras, conhecidos antigos apareceram com propostas, pequenas bênçãos iam surgindo de todos os lados. Era como se uma força invisível tivesse retirado os obstáculos do meu caminho. Mas ao mesmo tempo em que a vida começava a fluir, eu sentia uma presença estranha ao meu redor. Às vezes, ao entrar em casa, tinha a sensação de que alguém estava me observando. Em alguns sonhos, eu via o triângulo que havia desenhado no papel se acender como se fosse feito de fogo, e a moeda brilhava intensamente no centro. Acordava suado, com o coração acelerado, sem saber se aquilo era apenas fruto da minha imaginação ou se havia algo além. Mesmo assim, não posso negar. A partir do momento em que fiz aquela simpatia, a minha vida mudou completamente. Foi como se uma maré de sorte, prosperidade e novas possibilidades tivesse invadido minha casa. Alice se recuperou, minha esposa voltou a sorrir e eu finalmente senti que podia respirar novamente. O que mais me intriga até hoje é a maneira como tudo aconteceu tão rápido. Da noite para o dia, literalmente em 24 horas, tudo começou a mudar. Até hoje, eu me pergunto se aquela carteira realmente caiu ali por acaso ou se foi colocada para mim por uma força maior, algo que não posso explicar. Nunca mais deixei de sentir respeito por esse ritual. Sempre que lembro daquela noite, sinto um arrepio percorrer minha pele. Talvez o universo, ou algo além dele, tenha ouvido o meu clamor. Talvez a simpatia tenha sido apenas um canal para que a energia do dinheiro fluísse até mim. Ou talvez tenha sido mais do que isso, algo que ultrapassa o nosso entendimento. O que sei é que, desde então, nunca mais duvidei do poder que certas práticas carregam. Elas podem parecer simples, até banais, mas escondem uma força que, quando acionada, pode transformar destinos. Eu sou prova viva disso. Sei que alguns dirão que tudo não passou de coincidência, que o emprego viria de qualquer maneira, que a carteira poderia ser encontrada por qualquer pessoa. Mas dentro de mim eu sei a verdade. Sei que algo maior agiu naquela noite em que, desesperado, desenhei um triângulo torto num pedaço de papel e coloquei uma simples moeda sobre ele. Hoje, ao olhar para trás, percebo que nem tudo o que recebemos vem sem preço. Muitas vezes me pergunto se aquele dinheiro que apareceu no meu caminho não tinha uma origem carregada de mistério. Será que alguém perdeu aquela carteira de propósito? Será que fui escolhido por algum motivo que eu desconheço? E os sonhos que tive depois seriam apenas reflexos da minha mente ou sinais de que um pacto invisível havia sido feito? Eu não tenho respostas. Apenas sei que a minha vida mudou desde então. E se me perguntarem se eu faria novamente, a resposta é sim. Porque quando a fome aperta, quando um filho chora de dor, quando o desespero toma conta, não existe espaço para dúvidas ou orgulho. O que existe é a necessidade de agir. E foi exatamente isso que eu fiz. Essa foi a minha experiência, real, intensa e cercada de mistério. Uma prova de que, às vezes, forças que não compreendemos estão ao nosso redor, esperando apenas que demos o primeiro passo para que se manifestem. A história de Joana revela o quanto o desespero pode nos empurrar para caminhos misteriosos, fazendo-nos recorrer a forças que não compreendemos totalmente. O alívio de ver R$5.000 surgirem em sua conta em menos de 24 horas foi real, palpável, quase um milagre. Mas os sinais que vieram junto,
Os sussurros no silêncio da noite, os sonhos inquietantes, as marcas no alho e na moeda, levantam uma dúvida inquietante sobre o que realmente aconteceu naquela madrugada. Teria sido apenas uma coincidência extraordinária? Um presente divino? Ou a abertura de uma porta para algo que vai além da compreensão humana? No fim, sua experiência nos lembra que tudo na vida tem um preço. E quando pedimos ajuda ao invisível, nunca sabemos ao certo quem está nos ouvindo. Envie seu relato para o e-mail na descrição. Até a próxima!